capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor deu vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Olha para mim, esse homem, ele era muito importante na sociedade. Ele era chefe, ele era líder do exército naquela época. E a Bíblia fala que Deus deu vitória para ele. Esse homem não conhecia Deus. Esse homem servia a deuses, a outros deuses. Mas Deus usou a vida desse homem para vencer uma guerra. Diga glória a Deus. Só que ele era o que? Leproso. Ele usava uma farda bonita, ele usava um uniforme belo, um uniforme que trazia respeito, mas ninguém sabia que dentro dele estava tudo podre. Hoje em dia é assim. A gente olha para a pessoa e vê bonita, arranjada, aparência impecável, mas só Deus sabe como é que está dentro dela. Deve estar tudo podre, ela deve estar endividada, ela deve estar com o nome sujo, ela deve estar humilhada, desprezada, ela deve estar desanimada da vida, pensando até em morrer, ela deve estar perdendo tudo que tem. Quem olha não dá nada, mas no interior ela está mal. Esse homem usava uma roupa muito boa do exército, mas a posição dele, o dinheiro dele, a riqueza dele não tirou a lepra que ele tinha. Quem está entendendo, pastor? Você pode ter certeza de uma coisa: você pode ter todo o dinheiro do mundo, comprar o que quer comprar, mas se você não tiver a presença de Deus, cedo ou tarde você vai perecer, você vai cair. Cedo ou tarde, porque o que faz você ficar de pé é a presença de Deus, não é o dinheiro não. Porque tem muita gente que tem dinheiro e está caído, é verdade ou não é? Tem muita gente que tem grana e não sabe o que fazer, até pensa em se matar. Ou seja, o que vai lhe valer nos momentos difíceis é a presença de Deus na sua vida. Esse homem, ele tinha a presença do dinheiro, ele tinha a presença do governo, porque ele era do exército, ele tinha a presença de uma boa posição na sociedade, mas não havia a presença de Deus na vida dele. Por isso a vida dele era infeliz, por isso a vida dele era horrível, porque ele tinha a presença do mundo, mas não tinha a presença do céu na vida dele. Quem entende a palavra? Diga glória a Deus, igreja. Então esse homem, ele era o que? Leproso. Ele era grande homem, olha que a Bíblia fala, era um grande homem, porém leproso. Todo mundo tem um porém na vida. Aquela mulher é uma grande mulher, porém o marido traiu ela. Aquele rapaz é um bom rapaz, porém ele não tem sucesso na vida financeira. Aquela família parece que é unida, porém tem familiar que está viciado na droga. Olha só, todo mundo tem um porém. Talvez você que me ouve agora tenha um porém na sua vida. Você talvez está aqui, ou está no seu trabalho, você trabalha bem, você luta, porém não recebe o que merecia receber. Olha o seu porém aí. Talvez você é uma boa mãe, porém seu filho, sua filha ou seu parente não lhe dá o devido valor. Olha só, olha os poréns que existem na sua vida, e Deus quer tirar esse porém. Diga glória a Deus. Deus quer colocar na sua vida o amém. O amém quer dizer bênção, vitória, mudança. Vamos continuar lendo. Versículo 2. Diz aqui o 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa
essa menina virou empregada de Naamã. Quem está entendendo? Naamã foi para a guerra, destruiu todo mundo, viu aquela menina, era adolescente. Naamã pensou: não vou matar ela, vou levar para minha casa, para ela ser a minha empregada, a minha doméstica. Quem está percebendo a palavra? E ela foi. E olha só, versículo 3: disse ela à sua patroa: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Aquela menina fazia parte do povo de Israel. Aquela menina confiava no Deus Todo-Poderoso. Aquela menina sabia que aquele problema do patrão dela só Deus poderia resolver. As senhoras e os senhores que estão me ouvindo nesse momento sabem que só o Deus Todo-Poderoso pode resolver o problema que está na sua família e na vida do seu colega, da sua vizinha, do seu parente. Você sabe disso. Agora cabe ao seu colega, à sua vizinha, ao seu parente aceitar Deus da maneira como você também aceita. Às vezes as pessoas querem a presença do pastor. Não é a presença do pastor que resolve o problema. Eu até posso morar na sua casa, mas se você não tiver a presença de Deus, esquece. Nada vai acontecer. Quem está entendendo? Nada. O apóstolo Ademir pode até morar com você, não vai resolver. O que vai resolver é a presença de Deus. Chega comigo: o que resolve a minha vida é a presença de Deus. Diga assim seja. Continuando, versículo 5. O 5 diz: respondeu o rei da Síria. O 5 não, o 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra da onde? De Israel. Olha para mim. Todas as pessoas problemáticas, elas sabem que você serve a Deus. Todas elas. Todos os seus amigos e amigas e parentes que não quer vir na igreja, todos eles sabem que há um Deus na sua vida. Ué, como é que eles sabem? Pelas vitórias que você tem, pelos milagres que Deus lhe dá. Diga glória a Deus. Pelo sucesso da sua vida. Apesar das lutas, você tem tido vitória, e todo mundo sabe disso. Porém, ficam calados. Eles não querem dar o braço a torcer. Eles pensam que falando com você vai resolver. Aí quando falam com você, você fala: fulano, você está mal mesmo, hein? Mas olha, vem na igreja comigo. Aí ele não quer vir na igreja. Aí inventa uma desculpa. Ah, meu marido não deixa. Ah, eu trabalho, eu tenho que vir. É uma desculpa esfarrapada. Eu não acredito em desculpas. Ah, eu não vou porque eu tenho que viajar, eu tenho que isso, meu marido não quer, meu filho não quer. Isso é mentira, sabe por quê? Se a pessoa der uma dor de morte, ela vai ter que ir para o hospital correndo, ou não, ou ela vai morrer. E por que ela não vem à igreja? Já que vai dar uma dor de morte, ela vai lá para o hospital, por que não vem na casa de Deus e fica dando desculpa? Para pensar. Eu estou dando esse exemplo para você ver que as pessoas não vêm porque não querem. Não é por causa do trabalho ou por causa do marido, do trabalho, perdão. Pode ser sim por causa do trabalho, porque é diferente. Mas porque o marido não quer isso e aquilo, é conversa. Porque se a pessoa der uma dor de morte, o marido vai falar: não vai consultar não, tem que morrer. Morre porque aí a herança fica para mim. Não vai ter, não quero que você viva mais, é isso? Não pode. Tem que levar logo para o hospital. E as pessoas dão desculpas quando a gente fala de Deus para elas. Quem está entendendo, pastor? Essa semana eu falei com uma senhora. Uma senhora está cheia de problema. Quer que resolva, dona? Vem aqui. Cadê que ela veio? Não vi. Não sei o porquê, né?
Talvez foi trabalhar, não sei. Só sei que não veio, olha, está aqui. Está aqui? Está não, né? Não veio não. O Renato está cheio de problema, chorando e tudo. E por que não veio? Queria que eu fosse, por que não veio? Jesus falou: vinde a mim, venham a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não está escrito: quem está aflito, o meu pastor vai lá e você vai se aliviar. Está escrito isso não. Está escrito: vinde a mim. Diga glória a Deus. Todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês têm vindo, serão aliviados, pode ter certeza. O que é aliviado? Curado, abençoado, vida transformada, mudança, milagre, transformação. Então Naamã ficou curioso. Naamã falou com o rei: olha, a mulher falou isso e isso, a jovem, eu tenho que ir lá, porque se eu for, eu vou ficar bom. Vamos continuar lendo para a gente concluir. Respondeu o rei, versículo 5: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de quê? Ou seja, olha para mim, o homem estava achando que era o profeta que ia curar o leproso, e não é o profeta que cura. Quem é que cura? Quem pode me responder? Quem é que cura? Não é o pastor Pedro que cura, não é o bispo, não é o apóstolo. Vocês ouvem isso direto, sempre. Não foi a Nadine que curou a colega dela que estava mal, foi o Deus da nossa vida. Diga comigo: o Deus da minha vida é que faz as maravilhas, eu não faço nada. Quem está entendendo a palavra de Deus? Versículo 7, olha o que diz o 7: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso, sou Deus com poder de tirar a vida ou dar, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e veja que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu era o quê? Homem de quem? De Deus. Que o rei de Israel rasgou as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas roupas? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. É forte, está vendo? Você me procura: pastor, o meu colega está cheio de problema, é para o senhor ir lá. Aí eu vou falar que nem um profeta aqui. Não, deixa eu vir a mim, manda ele vir aqui, e ele saberá que há profeta em Israel. Aí você fala para vir e não vem. E aí? Aí, meu irmão, não vai acontecer nada. Eliseu não falou: eu vou lá. Eliseu falou o quê? Deixa ele vir até mim, e ele vai saber que há homem de Deus nesse lugar. Quem está entendendo a palavra de Deus? Amém? É porque as pessoas querem apenas receber, não quer se esforçar. A pessoa quer ficar sentada esperando cair do céu. Não. A pessoa tem que se esforçar, tem que tomar uma atitude. Ela tem que sair da onde ela estiver e buscar a presença de quem? De Deus. Como vocês todos. Alguns moram distante, mas vieram porque amam a Deus e serão abençoados. Diga assim seja, igreja. Amém? Continuando, olha só quem diz o versículo 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos e os carros, e parou na porta da casa de quem? De Eliseu. Vem cá, Eliseu foi na casa de Naamã, ou foi Naamã que veio na casa de Eliseu? Foi como? O problemático foi na casa do homem de Deus. Uma coisa é você me chamar para ir na sua casa como convite: pastor, vai ter um almoço, um jantar, o senhor quer ir lá? Tudo bem, eu vou. Pastor, estou cheio de problema, vem aqui em casa,
para a gente fazer uns cálculos na minha mesa. Eu tenho uma calculadora científica e eu vou mostrar ao Senhor como é que está isso, aquilo, vou mostrar as contas. Eu vou lá fazer o quê? Eu vou só olhar. O que eu posso fazer? Nada por você. Nesse caso, você tem que vir na igreja e clamar na igreja, trazer os papéis. É verdade ou não é? Olha, traz o papel, traz a carta de ameaça, traz o documento que eu vou orar e o milagre vai acontecer. Você tem que trazer. Não adianta eu ir lá, eu tenho que fazer igual na Bíblia. Eliseu não foi até lá, o homem que veio até o homem de Deus. Diga glória a Deus. Amém, gente? Quem está entendendo a palavra, vai ouvindo. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás o quê? Limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha para mim, ele ficou como? Chateado. O profeta nem quis ver a cara dele. O profeta mandou um recado: ó, fulano, com o empregado dele: fulano, diz a esse homem aí para ir lá no rio, dar 7 mergulhos e ele vai ficar bom. Aí o sujeito foi lá dar o recado: olha, o meu chefe, o profeta, disse que é para o senhor ir para o rio podre, que é o rio Jordão, era o rio mais podre. Hoje está limpo, mas naquela rua estava podre, naquela época. E ele falou: vai lá, dá 7 mergulhos e você vai ficar curado. E qual foi a reação de Naamã? Indignação. Imagina que você fala: pastor, vai lá dar uma força ao colega meu que ele está aflito, vai lá dar uma forcinha, orar na casa dele. E eu falo: vou não, diz a ele que ele vinha aqui e eu vou orar. E você dá um recado e a pessoa: isso não é pastor, não gostei dele, nunca mais eu vou lá, nem vem. Ainda fala nunca mais, se nunca vem. Para pensar. Ou seja, as pessoas não aceitam a verdade, elas querem colocar a culpa nos homens de Deus. Sabe por quê? Sabe por que o homem de Deus não quis ir até Naamã? Porque se o homem de Deus fosse e tocasse e não acontecesse nada, a culpa ia ser de quem? O homem de Deus. Aí ele veio aqui e não aconteceu nada. Não sei para que ele veio, foi perda de tempo. Para que eu confiei? Por isso que Deus nos dá a direção e diz: meus filhos, manda o povo vir. Atenção, que há casos e casos. Quando eu era Dona Lourdes, estava no hospital, eu ia lá. Aí é diferente, eu ia lá, é verdade, não é? Cheguei a levar a Santa Ceia para ela, aí é outro caso. Ela estava impossibilitada de vir, então era um caso diferente. Agora tem gente que está bom das pernas, está bem de saúde, não vem. Eu vou lá fazer o quê? Puxar o saco da pessoa? Ficar beijando as costas da pessoa? Negativo. Eu beijo os pés de Jesus, não é de ninguém não. Amém? Como fez o profeta. O profeta falou: manda esse homem mergulhar, aí ele vai ficar bom. E o homem ficou com raiva. Ué, pensei que ele ia sair, ia passar a mão na minha cabeça, ia invocar o nome de Deus, ia passar a mão no leproso. Não, o Eliseu não quis fazer nada disso. Eliseu queria ver a obediência de Naamã. Olha para mim, por favor. Naamã era obediente ao Estado, ao governo, era obediente aos superiores. E aí Deus permitiu essa situação para ver se Naamã seria humilde para com o homem de Deus. Quem está entendendo, pastor? Você deve aceitar o que o homem de Deus lhe fala. Se o homem de Deus lhe falar: fulano, saia do mau caminho, você tem que sair do mau caminho. Fulano, você tem que ser fiel no dízimo, você deve ser fiel no dízimo.
Se o homem de Deus falar, fulano, você tem que perdoar, você deve perdoar. Igual a dona Helena, um pessoal de outra igreja aí foi visitar a dona Helena. Aí a dona Helena começou a falar de mim para eles. Começou a falar: olha, o pastor Pedro gosta muito de vocês, ele ama vocês, ele fala muito bem de vocês. E eles não acreditavam, achavam que eu falava mal deles. Mentira, sempre falei bem, é verdade, não é? Aí quando ela falou que eu falava bem, ficaram tão incomodados que até foram embora, não ficaram mais com ela. O homem pegou logo o carro, foi embora. Porque na cabeça deles eu falo mal deles, eu não falo, porque eu não faço a vontade do Satanás. Eu sirvo a Deus e Deus é amor. Diga glória a Deus. Deus é amor. Para que eu vou falar mal de alguém que não fez mal para mim? Mas eles falam mal de mim, eles falam piorio de mim, e eu só falo bem deles. E quando ela começou a falar que eu falo bem deles, aí a mente deles fez uma bagunça, porque pensaram: peraí, tem uma coisa errada aqui, a gente fala tão mal dele e ele fala bem de nós. Olha só a situação. Quando ela começou a falar do meu nome, nós temos que ir embora e tal, foram embora. Foi ou não foi? Foram embora. Por isso que eu digo, meus irmãos, devemos ser humildes. Naamã naquele momento estava orgulhoso. Eu até apontei aqui 3 coisas que Naamã tinha que atrapalhou a vida dele. Primeira coisa, afastar-se de Deus. Ele era afastado de Deus, ele não buscava Deus. Segundo, orgulho. O orgulho é a ausência da simplicidade, da humildade. Ele era orgulhoso. Como ele era chefe do exército, se achava imbatível. Ele matava soldados, mas não matou a lepra que estava na vida dele. Ele era orgulhoso. Quem está entendendo agora? O que é orgulhoso? É aquele que o pastor fala: fulano, vem na igreja. Não, para que eu vou lá? Sozinho eu resolvo minha vida. Tá bom, então resolva. Pode resolver, depois vem cá contar o que mudou. O orgulhoso é aquele que não quer, não admite a ajuda de Deus. O orgulhoso é aquele que diz assim: eu sou inteligente, eu conheço gente grande que vai me ajudar. Tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Eles até podem te ajudar, depois vão querer tudo de volta, vão cobrar você. O mundo é assim, não cobra hoje, mas amanhã vai te cobrar. Amanhã vai puxar o teu tapete, e amanhã vão dizer: você só está assim porque eu te ajudei. Tem gente que é assim, é verdade ou não é? Você só conseguiu porque eu lhe ajudei. Aí está voltando. Deus, quando nos ajuda, Deus não fala assim conosco: vocês vão crescer, serão abençoados. E Deus nunca vai falar: você só está assim porque eu lhe ajudei. Deus não humilha ninguém. Deus vai falar assim: ó, eu te fiz crescer, meu filho, minha filha, eu te fiz crescer. O mundo te despreza, mas eu amo você. O mundo não te entende, mas eu entendo você. O mundo quer te atrapalhar, mas eu vou ajudar você, diz o Senhor. Diga assim seja. Quem está entendendo? Vamos ver o final dessa situação. Versículo 12. O 12 diz: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com o que? Indignação. Olha para mim, ele ficou com raiva do homem de Deus. Como é que você vê que a pessoa está mal? Quando ela tem raiva do homem de Deus. Mas atenção, quando ela tem raiva do homem de Deus que é fiel, que tem muito aí homem de Deus, entre aspas, que gosta de humilhar, gosta de fazer aparecer o pecado dos outros, o erro dos outros. Ajudar não ajuda, mas quer enterrar as pessoas. Sabia disso? Tem muito pastor que quer enterrar pessoas. A pessoa procura: pastor, me orienta nisso, naquilo, você está errado, você vai para o inferno, você vai morrer, acabou a tua vida. Não pode ser assim. O
pastor tem que ouvir a pessoa, tem que atender ela, quem está entendendo? Atender e entender, porque atender todo mundo atende, o negócio é entender. É verdade, não é? Você às vezes não conseguiu pagar uma conta e vai no lugar para conversar, a pessoa te atende, mas não te entende, e até diz: a culpa é tua, vai ter que ir para o tribunal, não posso fazer nada por ti. Você já atendeu e não entendeu, não ajudou a pessoa. Quem já passou por algo assim? É verdade, não é? Uma situação mais ou menos como essa. Com Deus é o contrário. Deus atende e entende e abençoa. Diga glória a Deus. Isso é maravilhoso. Continuando, 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás o quê? Limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Deus é tão maravilhoso que a carne de Neemias não ficou igual a nossa carne de adulto, ficou com a carne igual de um bebê. Quem já teve filho? Não tem um cheirinho bom, bebezinho? Não tem um cheirinho bom? Não é perfeito, ele tem um cheiro. É igual carro novo, sapato novo. É verdade, não é? Se você cheirar no sapato, você vai cair na hora, porque não é novo, não. Mas se fosse novo, você, ó, que cheiro bom, cheiro de borracha, enfim. É verdade, não é? O carro também, quando é novo, tem um cheiro bom, um cheiro diferente. E assim foi Naamã. Deus fez um milagre tão grande na vida dele que a pele dele ficou igual de bebê. Imagina a tua pele fica igual de um bebê. Imagina, sem ruga, sem espinha, que fala espinha, sem cravo. Está percebendo a palavra? Ou seja, você tem um corpo de adulto, mas a pele de um bebê, a limpeza, a pureza. Diga glória a Deus. Deus fez um milagre na vida desse homem. Por que Deus fez o milagre? Porque ele desceu, ele obedeceu ao homem de Deus. Tem muita gente que não é abençoada porque não quer descer. O pastor fala: olha, você tem que vir mais à igreja, olha, você deve amar aqueles que querem te matar. Eu sei que é difícil, mas Jesus mandou a gente amar, então não podemos fazer o que é errado diante de Jesus. Quem está entendendo a palavra? Então Naamã, ele estava reclamando, mas a lepra continuava onde? Na vida dele. Tem muita gente que você conhece, meu irmão, minha irmã, que você já falou de Deus e ele não aceita, ele não quer saber, ele está indignado e a lepra continua nele. O problema está lá. Essas pessoas que ficam indignadas, que não querem obedecer, vão continuar com o problema, vão continuar até morrerem ou até as coisas piorarem para o lado dela. Se nós que estamos obedecendo, já é uma luta a nossa vida, é verdade ou não é? Quem concorda comigo? Se você e eu que obedecemos, já não é fácil a vida. Imagina esse povo que não obedece, imagina esse povo que não quer saber de Deus, que não quer descer nas águas do Rio Jordão. As águas do Rio Jordão hoje representam o Espírito Santo, a presença de Deus, a igreja. A igreja foi levantada não para condenar, foi levantada para salvar. Eu vi um pastor pregando na internet, estava pregando uma vez, estava ele pregando, aí veio 5 bilhetes dizendo: pastor, está aqui o maior traficante da cidade. E o pastor pregando na fé, aí vinha outro, botava o bilhete, aí veio outra pessoa, botou o bilhete, veio outro, botou o bilhete. Aí o pastor no final do culto falou assim: ó, gente, queria dar um recado aqui à amada igreja. Trouxeram aqui um bilhete dizendo que tem uma pessoa assim, assim aqui,
Não interessa se é traficante, podia ser uma prostituta, um homossexual, podia ser um travesti, podia ser quem quisesse que seja. Essa pessoa vai para o céu, e os fofoqueiros que vieram aqui trazer o bilhete vai para o inferno. Olha só. Sabe por que o pastor disse isso? O traficante estava sentado quietinho, ouvindo o quê? E os 5 pessoas estavam incomodando o pastor para ver se o pastor tirava o homem ou chamava a polícia. Em outras palavras, nem todos aqueles que têm Bíblia na mão são de Deus, mas aqueles que são desprezados pela sociedade servem a Deus com amor, com alegria. Diga glória a Deus. E o pastor falou: estou chateado, porque o traficante está ali quieto, não disse uma palavra, veio ouvir a palavra, e tem 5 fofoqueiros que trouxe bilhete aqui. Aquele